Sejam bem-vindos, internautas! Estamos começando mais um Bola em Rede especial hoje, porque é dia de São Jorge, né? E nosso amigo aqui tá todo de São Jorge. E por acaso a gente vai falar de um time hoje que está fazendo o maior sucesso no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que o padroeiro deles é São Jorge. Isso aí. Não é? Pois é. Então fique ligado que o Bola em Rede hoje está especial. Voltando aqui com o Bola em Rede, eu, Rodrigo Braga, ao meu lado Armando Barbosa. Tudo bem, Armando? Tudo tranquilo? E essa semana, como é que foi o campeonato? Foi bom. Times que haviam perdido na primeira rodada ganharam, né? Outros mantiveram a sua posição, quer dizer, também não ganharam nada e outros ganharam tudo. E o futebol continua. É isso aí. Bom, é muito importante que vocês nos deem a força curtindo se vocês gostarem, ativando o sininho também aí, tá? Bom, o Bola em Rede começa e a gente já vai começar com uma polêmica, né? Hoje é dia de São Jorge, então sempre tem que ter polêmica. Quer dizer, então, que o Jonathan Calleri, com 4 gols, passou o Roger Guedes. Então São Paulo tá passando o Corinthians na artilharia do campeonato até agora? Pelo menos isso, né? Porque o Corinthians é líder, né? Pois é, agora me diz uma coisa, o Calleri é bom? É um bom centroavante. No jogo com o Flamengo, o técnico, o Paulo Souza, ele entendeu que ele não poderia botar um zagueiro como aquele Léo Pereira, Gustavo Henrique, acho que foi o Gustavo Henrique. Gustavo, não, Léo Pereira. Foi o Léo Pereira, para Calleri jogar em cima do Calleri, porque ele é fraco nesse tipo de jogo. Já o Davi Luiz é um zagueiro já mais acostumado ao tipo do jogo de choque, jogou na Europa, enfrentou grandes centroavantes, tanto habilidosos quanto centroavantes de força, então tem mais experiência nisso. Tanto é que o Calleri só conseguiu levar vantagem numa bola que ele fez o gol, e mesmo assim foi em cima do Rodinei. Pois é. Bom, Roger Guedes com 3 gols. Corinthians líder, é o que eu falei, né, antes, é aquele tipo de lance. Hoje é dia de São Jorge e o Corinthians começa essa fase do campeonato, né, a terceira fase do campeonato, líder. O que a gente pode esperar do Corinthians para esse campeonato? Porque parece que ele surpreendeu, né? No caso, não é nem surpresa. O português, o que ele está fazendo? Ele está mantendo a base do campeonato, né? Ele está mantendo a base que era do Silvinho. Veio mais alguns bons jogadores que realmente estão rendendo e jogando bem, principalmente o Roger Guedes. E o Corinthians está aí sendo feito um trabalho. Vamos esperar. Vamos esperar. Agora, é muito interessante a gente observar nesse início de campeonato, na terceira rodada agora, né, e tal. O Bragantino está em 4º lugar com 4 pontos, 2 jogos. O Flamengo, claro, tem 3 jogos porque antecipou o jogo com o Palmeiras, que era da 4ª rodada. Agora, o Bragantino, ele vem com aquela expectativa de esse ano nós vamos ganhar, o título é nosso? Ou vem com a expectativa de ainda continuar ali entre os primeiros para, de repente, ir para uma Sul-Americana ou ir para uma Libertadores? Bem, o Bragantino é um trabalho, certo? E como todo trabalho feito de maneira a médio e longo prazo, eles vão tentar esse ano subir mais um posto. Mas, de repente, se der, se eles conseguirem uma boa atuação, pode ser que eles mordam ali um terceiro, segundo lugar, quem sabe. Porque eu acho que tirando o Flamengo, que já vem de uma trajetória de 2019, o Bragantino me parece que é o clube que não mudou. A trajetória é a mesma. De 2018, 2019 para cá, a trajetória dele continua a mesma, inclusive o técnico mantido. Daqui a pouco vai ser o técnico mais velho dentro de um time, né? E é um técnico novo. É. O Barbieri é um técnico novo. O Barbieri é um técnico novo, mas ele parece que ajustou o trabalho do Bragantino. É um time que está surpreendendo, né? Claro, salários em dia, bons jogadores, certo? É aquela história. Vamos voltar ao meu xodó, Cuiabá. Olha. Cuiabá, por exemplo, é um time que paga o salário em dia, pegou alguns jogadores veteranos, botou, juntou com a garotada e está fazendo um bom trabalho. Vai ser outro time que vai ficar ali, entre os 10.
vai pegar uma Sul-Americana, aquela coisa toda. E o Bragantino está no nível acima do Cuiabá, porque já está há mais tempo disputando Série A do que o Cuiabá. E é um trabalho feito, e é aquela história, o dinheiro lá da Red Bull está entrando, quer dizer, salários em dia, bons jogadores, aquela coisa toda, então. Perfeitamente. Bom, aí a gente também fala um pouco do Santos, que está também com 4 pontos, está em quinto lugar. E também falamos um pouco do Botafogo, que tem 2 jogos e 3 pontos. E o Botafogo fez, pela Copa do Brasil, agora ele fez um bom jogo contra lá no Mané Garrincha. E isso mostra que o Botafogo ele está focado, né, nos campeonatos. Tá com mais força. O que você acha do Botafogo? Já dá pra gente vislumbrar o Botafogo, por exemplo, brigando pelo título? Não, ainda não, mas brigando por boas posições, sim. O português está iniciando um bom trabalho, está com uma consciência, buscando fazer com que os jogadores tenham mais tempo para trabalhar, mais tempo para poder fazer com que o time jogue, ganhar conjunto, né? E aí sim o Botafogo terá um bom time que poderá brigar ali entre a quinta, sexta força do campeonato. Quinta, sexta força. Perfeitamente. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo também, vai falar um pouquinho também do Cuiabá, claro, perfeitamente, né? E dos outros times do Campeonato Brasileiro, Série A, também tem Série B para você, mas agora a gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta. Fala galera, tudo bem? Rodrigo Braga e Armando Barbosa aqui para você. Você já conhece a gente do Bola em Rede, mas a gente está aqui para falar que esse ano a RMB TV tem umas novidades maravilhosas para você, que são a grade de programas cresceu. E a gente vai colocar um programa que eu queria conversar com vocês sobre ele, que é um confronto de gerações na realidade, né? É um confronto de gerações onde a gente vai falar um pouco sobre a sua vivência, o que você viveu na sua época, o que eu vivi na minha, que são parecidas, mas também tem outras pessoas que vão participar do programa. E a gente quer você ligado nesse programa junto com a gente. Por quê? Porque ele vai ser muito bom. Vai ser tipo uma redescoberta para aqueles que não viveram isso, para aqueles que viveram. Vai ser uma alegria relembrar um pouco sobre o passado. A gente vai falar um pouco de futebol também. A gente vai falar de futebol, de música, de política, mas não entrando em mérito de questão de partido, apenas falando sobre política, história e outras, economia e outras coisas mais. E não é só do Brasil não, é do mundo. É do mundo, perfeitamente. Então, fique ligado porque você vai adorar. Voltando aqui com o Bola em Rede depois desse comercial, muito importante que você assista os nossos comerciais e se você quiser nos patrocinar, anunciar com a gente, você sabe que é só entrar em contato com o telefone que está aí na sua tela para você entrar em contato com o Bola em Rede, com a RMB TV. Bom, Armando, vamos lá, eu estava falando um pouco do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, óbvio, a gente tá vendo que o Corinthians aí tá lá em cima. Claro que tá junto com o Atlético, que tem 6 pontos, mas perde no saldo de gols. E o Atlético, ele vem com uma proposta bem parecida com a proposta do ano passado. Quer dizer, ele também continuou. Tem uma continuação nisso aí. Para essa continuação, para o início do campeonato, tá bom ou se destaca somente o Hulk? Não, tá bom. O time tem peças de reposição. O Hulk realmente está sobrando na turma, né? Tem jogadores, por exemplo, esse Roger Guedes, o Hulk, aquele jogador do Palmeiras, que acho que é Rafael Veiga, se eu não me engano, também está jogando bem, certo? Então são jogadores que inclusive estão sendo. A mídia está chamando a atenção para o Tite dar uma oportunidade na seleção. Certo? Bom, é muito importante que eu vou passar para vocês agora como é que está a questão dos gols até agora e da artilharia, tá? Bom, o Jonathan Calleri, do São Paulo, com 4 gols. Roger Guedes, do Corinthians, com 3 gols. O Erisson Danilo de Souza, do Botafogo, com 2 gols. O Erisson tá também se destacando. Isso aí. O Hulk com 2 gols.
o Iago Maidana e o Léo Gamalho, ambos com 2 gols, todos esses em terceiro lugar na artilharia, né? Então, o que a gente pode esperar do Campeonato Brasileiro é porque saíram muitos gols, né? Estão saindo muitos gols. Esse ano, o Campeonato Brasileiro vai ser aquele campeonato animado de chegar junto? Acredito que sim. Acredito que os times eles estão buscando mais o futebol, buscando mais jogar. Os técnicos hoje estão mudando, estão botando uma outra mentalidade, buscando a marcação alta, marcando em cima, botando a bola no chão, tocando, priorizando o futebol bem jogado. E, bom, para a gente falar um pouco também do Campeonato Brasileiro, da Série B, o que está vendo com o Vasco da Gama? Bem, é um pouco complicado falar. O time ontem viajou lá para Cuiabá, lá para Chapecó, e membros das torcidas organizadas do Vasco foram lá usar aquele velho processo que eles usam de intimidar, bota os caras mais fortão para pressionar os jogadores, pressionar o técnico. Isso não resolve nada. Realmente o Zé Ricardo não está conseguindo fazer o time jogar. Tanto é que ele mudou. Isso você acha que é uma questão do próprio técnico? Ou seja, o sistema do técnico não se adequa ao sistema de jogo dos jogadores que ele tem na mão, das peças de reposição que ele tem? Acredito que, me desculpe Zé Ricardo, você perdeu o vestiário. Você não manda mais no Vasco. Aquela atitude do Nenê, aquele jogo lá contra o Vila Nova, aquilo ali prova que não dá, não sabe? Se eu fosse você, uma questão de humildade. Pedia para sair. Pega teu boné e pede para sair, porque não dá não. Eu, por exemplo, eu não aceito esse tipo de intimidação que as torcidas fizeram. Se eu sou jogador, o cara chega para me intimar, meu irmão, tô aqui trabalhando, eu não venho intimidar não, que eu chamo a polícia e digo que você está me ameaçando e a gente vai para a delegacia. Não é assim não. Não é assim que as coisas funcionam. Não, realmente, de fato. Por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, no Flamengo, entendeu? Que o pessoal disse, a galera só foi cobrar, mas entrando no meio do carro, os caras tentando entrar com o carro, eles lá, no meio da rua, não deixando o carro passar, batendo nos carros, aquilo é uma intimidação que é perigoso. Aí o pessoal fica, chamaram a polícia, vai chamar quem? O Batman? Entendeu? Não pode, os né? Vingadores? Os Vingadores? Não dá, né? Então, são determinadas coisas que tem que vir. E eu acho que já passou da hora do Vasco da Gama começar a rever o posicionamento dele, porque está milionário. Então, se está milionário, tem como trabalhar melhor o time. E aí, cara, tem aquela questão também do seguinte, o time está milionário, está com dinheiro. Automaticamente, todos os times, Botafogo, entendeu? Todos os times que estão com dinheiro no campeonato, o Bragantino, o que eles estão fazendo? Eles estão procurando técnicos que ou estão em ascensão, como o técnico do Bragantino, ou então eles estão indo lá em Portugal, lá na Europa, para trazer técnicos que realmente se adequam. A mentalidade hoje... Mentalidade, vamos dizer assim... A mentalidade é, em primeiro lugar... Internacional, né? Isso aí, a mentalidade em primeiro lugar. Como eu falei, o primeiro técnico português a dar certo no Brasil foi o Otto Glória. Treinou o Vasco foi campeão, montou um timaço na década de 50. Depois ele voltou para Portugal, treinou a seleção portuguesa, inclusive levou a seleção portuguesa a umas quartas de finais de uma Copa do Mundo, coisa que até hoje em Portugal não conseguiu. Conseguiu contra o Uruguai e perdeu para o Uruguai. Quer dizer, depois de 66, depois de não sei quantos anos, eles voltaram de novo. Então, está havendo uma questão de uma mentalidade, certo? O técnico português hoje tem uma outra mentalidade, uma outra cultura, uma outra vivência. Prova, Jorge Jesus, que deu certo no Flamengo, depois o Abel Ferreira, que dá certo no Palmeiras, que faz com que o Palmeiras jogue, mesmo não tendo um time tão espetacular assim. Certo. Você imagine o Abel pegando aquele time do Flamengo. Porra, meu Deus do céu, o Abel Ferreira vai arrebentar com o time do Flamengo. Vai arrebentar. Aliás, eu acho até que esse técnico do Botafogo, ele arrebentaria com o time do Flamengo. Ele arrebentaria também. Por quê? Porque na realidade você tem no time do Flamengo peças de reposição. Tem elenco. Tem elenco. Não é time, é elenco. É elenco. Você saiu, entra outro e mantém o mesmo padrão. Perfeitamente. O que você não vê em outros times, mas mesmo assim, eles ficam... Aliás,
A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, porque na realidade tem um pequeno problema, né, na forma com que os clubes estão agindo hoje no futebol brasileiro. E isso é muito preocupante. Daqui a pouco a gente volta. Fala galera, estamos de volta aqui, eu, Rodrigo Braga e Armando Barbosa, para dizer para vocês que esse ano, a gente tem também a reestreia do Segredos do Universo, a nova temporada dele esse ano. A gente vai falar um pouco sobre alguns mistérios aí, né, do universo, e a gente vai dar umas passadas também em outras coisas. Vai se falar um pouco de ufologia? Vai se falar um pouco de ufologia, mas também vai falar um pouco de religião, também vai falar um pouco dos templários. Então, se liga, porque vai ser maravilhoso. Você gosta desses temas? Claro, assim? me amarro. Inclusive vai falar quem matou JFK, vai falar inclusive quem foi o primeiro gay da história, vai falar inclusive de outras coisas importantes nessa vida. Eu não me responsabilizo por isso, Fiquem tá? curiosos, se preocupem que de repente vai ter alguém na família. Um grande abraço para vocês. Pois é, e olha, não se esqueçam que Rodrigo Meirelles vai fazer comigo esse programa e vocês estão com saudade dela, né? Madame Margot vai voltar. Acho que ela foi botar mais peito, né? Puta merda, nossa senhora. Vai vir com um peitão desse tamanho agora. Vai ficar que nem a Fafá de Belém, desse tamanho. Aí ninguém aguenta. Aí eu vou ter que aturar. Tá bom. Não sou homofóbico não, mas dá um tempo. Fica ligado porque a RMBTV é um show pra você. Voltando aqui com Bola em Rede para você depois desse breve intervalo. Bom, eu estava falando antes do intervalo que eu ia falar um pouco sobre a dinâmica do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né? Bom, o Botafogo meteu a SAF, pegou um cara que tem dinheiro, que resolveu investir, um americano. O Flamengo já vem de um trabalho desde 2011, 2012 lá. 2013. 2013 com bandeira de mel. O Bragantino vem com um trabalho junto com o Red Bull. Aí você vê a galera dizer assim, porra, mas quem tá se destacando no campeonato, que é foda e tal, Atlético Mineiro e Palmeiras. Só que o Atlético Mineiro, ele tá atrelado a, como você sempre fala, um Messias. O Mecenas, né? O Mecenas, São o os 4 R's. É o dono da MRV, é o dono da Promater, uma clínica, é o dono de outra parada lá. São 4 empresas cujos donos têm o nome de Ricardo, Renato, Roberto e são chamados 4 R's, que são muito amigos do presidente e que são inimigos fervorosos do seu Alexandre Calil. E o Palmeiras, pior ainda, porque ele pegou a Crefisa de frente, tudo bem, uma das donas da Crefisa é a presidente do Palmeiras hoje e tal, tudo bem. Mas você não acha um pouco perigoso? Porque a gente já viu esse filme com a Parmalat, já viu com a Unimed no Fluminense. Botafogo com Emil Pinheiro. Com Emil Pinheiro no Botafogo, que é aquele tipo de lance. O cara vai, chega lá e diz assim, ó, quem banca sou eu. Bangu com o Castor. Pois é, chega lá e banca. No dia que ele falta, ou que ele acha, que a empresa chega, se reúne e diz assim, olha, não é mais uma boa a gente incluir dinheiro, investir dinheiro lá. Ele tira o dinheiro e o clube, ó, cai. Isso não acontece, por exemplo, com uma 777, que tem um projeto seguinte, eu sou dona de tantos % do Vasco. O Botafogo, o Dexton, lá, Dexton, chega e diz assim, eu sou dono do Botafogo. Então ele jamais vai tirar dinheiro de lá. Como ele não vai tirar dinheiro de lá, a gente tem a garantia de que o clube vai continuar forte, ou seja, pelo menos o investimento ano a ano vai ser feito. É um problema que está sendo difícil de ser resolvido no Vasco, por quê? Porque aquela galera que está lá, diretoria, aquele conselho, bando de chupa-sangues que estão lá, inclusive seu presidente também, que o Salgado também não está livre de crítica nenhuma. É outro chupa-sangue. Diz que investiu 8 milhões, agora diz que tem 20 milhões investidos. Pô, a cada vez mais o troço cresce. É assim, agiota, juros sobre juros. Pô,
aí acontece, isso é um problema sério. Essa semana seria para resolver, para finalizar essa situação. Mas já ficou para outra semana para finalizar abril, certo? Porque os caras querem E dinheiro. o campeonato tá correndo. Os caras querem dinheiro. E o E vocês campeonato sabem tá que quando a 77 entrar, acabou a mamata. Porque vai entrar um CEO, vai entrar um gerente, vai entrar um cara que vai começar a coisa. O conselho fiscal vai ter que funcionar. Acabou a roubalheira. O Vasco vai se tornar um passivo da 77. A Sim, verdade é essa. O perfeitamente. Vasco vai se tornar um passivo da 777. Então, porra, aí é aquela história, você vai ter que, porra. Porque ninguém vai investir mais de 1 bi para na hora H dizer assim, nós estamos jogando dinheiro fora, não. Ele vai ter que ter um controle, Claro. entendeu? Mês a mês, de tudo que tá. O que ajuda muito e que não ajuda na questão de clubes como o Palmeiras e o Atlético, mas ajuda nessas SAFs da vida, é o seguinte: o jogador de futebol que for jogar lá, ele sabe que ele vai, no ruim, receber todo mês o pagamento dele em dia. Isso aí. Por quê? Porque tem uma empresa por trás, é um grupo forte que todo mês está lá, ó, o salário está aqui. Ah, o cara não jogou, mas o salário está aqui. Inclusive a 77 está pressionando porque ela botou 70 milhões para pagar o salário e para resolver essas questões e estão descobrindo que esse dinheiro foi desviado para outras coisas. E nós vamos fazer também o seguinte aqui. Eu vou passar para vocês aqui, antes da gente falar da Copa do Brasil, a tabela do Campeonato Brasileiro, primeira divisão, tá? Corinthians em primeiro com 6 pontos, Atlético Mineiro com 6 pontos também, mas perde o saldo de gols. Flamengo com 5 pontos em terceiro, Bragantino com 4, Santos com 4, Fluminense com 4, São Paulo 3 pontos, Coritiba 3 pontos, América Mineiro com 3, Botafogo tem 3 pontos também, aí o Cuiabá, 2 jogos, 3 pontos. Né? Então, quer dizer, uma vitória, uma derrota, mas está lá. Ceará com 3 pontos também. Vem lá embaixo, 13º Internacional com 3, 14º Avaí com 3 pontos. Aí vem Palmeiras com 2 pontos em 15º. Juventude com 1 ponto, Goiás com 1 ponto, Atlético Goianiense com 1 ponto, Fortaleza e Atlético Paranaense com 0. O Palmeiras ainda não disse para o que veio no Campeonato Brasileiro, mas empatou o último jogo, que é da 4ª rodada, com o Flamengo. A gente pode esperar que o Palmeiras aí ele comece a subir ou tá difícil? Não, a surpresa, eu não considero esse lance do Palmeiras uma surpresa não, porque tá fazendo um trabalho, aquela coisa toda, tá reformulando o time. É considerado o melhor time melhor. da América hoje. Mas ele tá entre Flamengo, ele e Atlético são os melhores times. O Flamengo é o melhor elenco, o Atlético é o melhor elenco, só que o Palmeiras tem um bom time. O que sobressai é o técnico. Certo? Sim. Agora, Fortaleza e Atlético Paranaense, onde estão, isso é uma surpresa. É uma surpresa muito grande. Será que o Atlético sentiu tanto a saída do Santos assim? Bom, falando um pouco da Copa do Brasil agora, mas antes disso, deixa eu falar só para você comentar rapidamente. O Atlético Paranaense jogou com o Corinthians. E o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense. Isso aí. E isso daí nos mostra que o Atlético Paranaense perdeu a força depois que o Santos saiu do gol? Eu não acredito isso. Também é outro time que está se reformulando, mandou alguns medalhões, alguns jogadores antigos, está fazendo um novo trabalho. Mandaram o Valentim embora, que eu achei uma coisa totalmente sem cabimento. Porra, o cara estava dando certo, só que perdeu um jogo de 4-0 com o Atlético Mineiro, manda o cara embora. Que é isso? Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei como é que não é assim que as coisas funcionam. E o Fortaleza continua lá com o Valor, aquele argentino. Mas o time não está, e perdeu peças. O time já não é mais o mesmo, mudou-se muito. Então é outro trabalho, outra coisa, mas acredito que a partir da 5ª ou 6ª rodada ele já comece a voltar à normalidade e as coisas voltem a jogar. Bom, Botafogo ganhou na Copa do Brasil agora, né? E ganhou bem de 3-0 lá na casa do adversário, Mané Garrincha. E, bom, ao que parece, o Botafogo vem uma subida, né? O que nós podemos esperar do Botafogo? Não no Campeonato Brasileiro, mas no cenário do futebol brasileiro no geral, para esse segundo semestre que daqui a pouco começa. O Botafogo do primeiro jogo com o Corinthians não jogou nada.
certo? O Corinthians dominou, primeiro tempo o Corinthians foi soberano, segundo tempo o Corinthians tirou o pé, porque poderia meter uma goleada, mas Sim. tirou o pé, trocou jogadores e meteu 3-1. No segundo jogo que a gente achava, já que o Botafogo jogou tão mal quanto o Corinthians, o Ceará ia passar o carro no Botafogo. O Botafogo jogou muito, não deixou o Ceará jogar, já com o dedo do português, o português olhou o jogo. Você sabe qual é a grande qualidade dos técnicos portugueses? Qual? Eles olham o jogo, eles olham a droga do jogo, eles têm uma resposta muito rápida para as situações do jogo. Flamengo e São Paulo. Primeiro tempo o Flamengo tomou um empate, beleza, numa falha de marcação, beleza. No segundo tempo, o técnico do Flamengo começou a observar o jogo e o São Paulo crescendo. O que ele fez? Trocou 2, 3 peças, mudou o posicionamento, tirou o Rodinei que estava levando bola nas costas, botou. Isso também é porque ele tinha um elenco no banco. Isso. Tem times que têm condição de mudar. Você, por exemplo, vê o Bahia num trabalho bom, certo? O Grêmio tá difícil. A gente não falou do Grêmio hoje, né? O Cruzeiro deu uma coisa, mas ainda tá difícil. O Vasco também tá difícil. O Sport tá lá com 4 pontinhos, beleza, ganhou, empatou, tá se segurando. Mas a gente espera aquela história. Eles têm que reagir. Metade do ano já vai estar no final da primeira fase. E na Série A? Série A, acredito que muito time vai realmente surpreender. Não é surpreender, mas vai coisa. O Atlético Paranaense vai começar a voltar a jogar, o Fortaleza, certo? Outros times vão começar a estabilizar, próprio Palmeiras também. Para esse começo de campeonato, a gente seria certo dizer que a palavra para esse primeiro momento do campeonato é paciência? Claro, é um trabalho que está sendo feito. Ou você, quando chegar junho, a gente vai ter uma melhor visão do que vai ser o campeonato. Por quê? Já terá nas corridas mais de 10 rodadas, se eu não me engano, mais ou menos umas 12 rodadas. Então já vai ser um outro campeonato. Já é outra visão. Os times já vão estar mais estruturados, mais coisas. E a gente vai poder ver, realmente poder traçar um melhor parâmetro sobre o que vai ser o futebol. Bom, eu gostaria de fazer um registro aqui, como eu já falei, hoje é sábado, dia de São Jorge. Então, meus parabéns a vocês que são devotos de São Jorge. Tá aqui São Jorge, santo guerreiro, entendeu? Que a gente gosta tanto. Parabéns ao Corinthians, que tem ele como padroeiro, que está em primeiro, está fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro até agora. E parabéns a você por estar aqui nos assistindo até agora. Se gostou, curta, compartilha, nos ajude. Toca o sininho. Toca o sininho, isso aí, perfeito. Nos ajude e fala pra geral, porque agora você tem vez aqui, vai ter mais ainda, hein? Vai ter mais ainda. Portanto, um grande abraço para vocês. Quer falar alguma coisa, Armando? Salve, Jorge! Salve, Jorge! Abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.